Fala pessoal, tudo bem? Galera, mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode estar verificando e acompanhando o nível de tensão de uma bateria, de um circuito, utilizando o divisor de tensão e o nosso ESP32, beleza? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa aí seu like. Então pessoal, estou construindo uma estação meteorológica. O ideal é que a gente faça o acompanhamento também da tensão da bateria, tá? Normalmente a estação meteorológica ela vai ficar num ambiente mais hostil, né? Onde a gente não vai ter como ligar ela na rede elétrica, né? Por uma fonte, enfim. Então a gente vai precisar colocar bateria, painel solar, para que ela consiga se autossustentar, né? Vamos dizer assim. E o ideal é que a gente consiga acompanhar a carga e descarga da bateria, né? Até mesmo para verificar se o painel solar está funcionando corretamente, se der algum problema, tá? Então o ideal é que a gente tenha um painel solar, bateria e acompanhe aí a carga e descarga. Eu já fiz isso, tá? Como eu tinha mencionado para vocês, deixei uma estação meteorológica 2 anos funcionando e todo dia acompanhava, né? Então dava para ver que durante o dia havia a carga da bateria e o consumo do circuito, né, da própria estação, e durante a noite a bateria ela caiu um pouquinho, tá? E durante o dia ela se recuperava. Então, galera, antes de ter continuidade aqui, se você não for inscrito no canal, já se inscreve e deixa seu like, beleza? Lembrando que na descrição do vídeo tem o link aí pro Telegram, tá? Para nossa comunidade no Telegram, código e esquemático também na descrição, beleza? Bem como o link também para as playlists aqui citadas. E aqui, galera, a gente tem o circuito, tá? Para a gente estar acompanhando aí o nível de tensão, beleza? Então, para teste, a gente alimentou aqui, ó, nosso circuito com 3,3 volts, passando por dois resistores de 10K, indo para o GND, e aqui, ó, no meio a gente vai tirar o ponto que é o nosso ponto de leitura, beleza? Então a gente vai fazer a leitura da tensão em cima desse resistor aqui. Só, galera, que tem um problema, que é o seguinte: se a gente tiver fazendo a leitura de uma bateria, como na estação meteorológica, por exemplo, a gente não pode simplesmente deixar isso assim, tá? Porque imagine o seguinte: isso aqui vai estar em paralelo à bateria, e o resistor ele vai começar a consumir a tensão da bateria, vai acabar descarregando, tá? Inclusive, dependendo do circuito que você estiver utilizando para carregar a bateria, você pode até zerar ela, né? E aí você perde a bateria, beleza? O ideal seria a gente ter esse transistor aqui, beleza? O que eu estou utilizando, vou mostrar para vocês, é o PM2222, onde a gente só vai ter tensão em cima dos resistores apenas quando o nosso transistor estiver acionado, né? Ou seja, tiver a nossa base aqui tiver acionada, beleza? Para a base, normalmente eu uso um resistor de 1K. Então, basicamente, você vai ter que abrir aqui, ó, o seu GND e colocar o transistor. E ele vai servir de chave, né? Então, quando tiver aberto, aqui vai ter tensão flutuando, não vai ter fluxo de corrente, tá? Aqui o nosso pino, como vai estar em uma porta analógica, tem uma alta impedância, também não permite fluxo de corrente aqui, não vai ter tensão e não vai ter corrente, logo não tem consumo. Beleza? Mas quando ele fecha, ele permite que haja corrente passando aqui, ó, com que passe corrente aqui. Logo a gente vai ter a tensão aplicada em cima dos nossos resistores, tá? E se por exemplo você quiser ler a tensão de uma bateria de 12 volts, então você vai pegar os resistores aqui, ó, R1, R2, que aqui estão iguais, né? Porque eu estou lendo aqui 3,3 volts, você vai ver também eu jogando aqui nos 5 volts, beleza? Então utilizei resistores iguais, né? Na montagem do projeto mesmo, na plaquinha, eu coloquei 100K, tá? Mas 10K também resolve, não tem problema. Mas se você quiser ler 12 volts, então você precisa manter em cima dos resistores, um tem que ser 3 volts, então o R1, por exemplo, vai ser 3 volts e o outro vai ser 9. Então você vai ter que recalcular essas resistências aqui, beleza? Para você ter essa tensão adequada para você estar fazendo a leitura aqui e não acabar queimando aí a porta do seu ESP32 e até mesmo ter uma falsa leitura, né? Vamos agora aqui, ó, para o nosso código, tá? Então, pessoal, aqui no código a gente começa primeiro definindo os pinos, tá? 34 e 23 para ler a bateria, né? Que seria uma entrada analógica, e o outro para ativar. Já aqui a gente vai falar quais são as resistências, né? No caso eu estou usando o de 100K, como eu havia falado. Define aí as variáveis que a gente vai usar. No setup, a gente inicia o nosso serial, inicia os pinos, né? Como saída e entrada. E aqui na saída, né, que seria para ativar, a gente já define como nível lógico baixo. Aqui no looping, a gente ativa o pino para fazer a leitura, tá? Deixa ligado por 100 milissegundos
a gente faz a leitura e aqui a gente desativa, tá? Jogando para nível lógico baixo. Já aqui a gente vai calcular a tensão em cima do resistor, seria a tensão lida, e aqui a tensão da bateria, né? Ou seja, a gente vai fazer um cálculo para ver qual é a tensão na bateria. Por exemplo, se eu tinha antes uma bateria de 12 volts, então eu posso ter 9 e 3. Em cima desses 3 eu calculo o que seria os outros 9 e assim eu tenho os 12, né? O proporcional. Já aqui, pessoal, a gente calcula o nível da bateria, né, que seria de 0 a 100. Tá? Então a gente faz todo o cálculo, toda a conversão. E aqui a gente apresenta as informações na tela, beleza? E um delay de 1 segundo. Vamos compilar agora o código. Então, código compilado, vamos agora abrir nosso monitor serial. Então veja que está bem próximo. Está 3 volts para 3,3. E aqui a porcentagem da bateria seria 57%. Por quê? Porque aqui no código eu defini que o 100% dela tem que ser isso aqui, ó, 5,2 no caso, né? Então eu vou agora alterar aqui no circuito, vou alimentar o circuito divisor de tensão pelo pino de 5 volts. E veja que está 4, pronto, alguma coisa. Eu verifiquei aqui com o multímetro e realmente nesse pino está dando em torno de 4,7. Então realmente tem uma diferença. Mas é isso, galera, o código. O circuito está na descrição do vídeo, como eu falei. E vocês podem estar fazendo aí o seu teste, tá? Galera, como é de costume, eu vou mostrar agora, vou compilar o código para funcionar no nosso sistema operacional com ESP32. Então, pessoal, código compilado, iniciando aqui o sistema. Então, galera, veja que ele está registrando aqui para a gente a tensão lida e a tensão, seria a tensão na bateria, né, no caso. Veja que ele está pegando aqui, ó, os 5 volts, tá? Se eu alterar aqui, ó, veja que zerou, né? Mas se eu jogar aqui, veja que tá 3 volts, beleza? E se eu vir aqui, ó, e tirar e desligar o resistor, tá? Veja que a gente também não tem mais leitura. Então, quando eu desliguei aqui, na verdade, eu desliguei o transistor aqui, beleza? Da nossa plaquinha. E assim a gente não tem mais leitura. E não tem mais tensão em cima dos resistores, logo não consome também mais tensão. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. E valeu!